Olá, saudações, salam! Vamos falar um pouco então sobre a história do Islã, né? As divergências do Islã e do ponto de vista aqui do Ali Kamel, que é jornalista da Rede Globo, Televisão Brasil. Então ele escreveu esse livro aqui comentando aquela época, né, dos atentados de 11 de setembro de 2001, né, as torres gêmeas lá de Nova York, World Trade Center, né? E essa ideia, tem vários cadernos de jornais nessa época, né, falando a história do Islã. Então redescobrir o Islã, né? Então as novas gerações têm a ideia do Islã como terrorismo, sendo que o Islã trouxe civilização para a Europa. Lembra da Península Ibérica, né? Uma das fontes de civilização para a Península Ibérica, né? Conservaram os manuscritos, né, e traduziram os manuscritos gregos, trouxeram várias inovações tecnológicas para a Europa, né? E quase que tomaram conta da Europa, né? Só que foram derrotados ali na região da França, e depois teve uma outra leva ali tomando, que foi derrotada em Viena, né? As portas de Viena. Mas é interessante essa ideia de a gente ver o Islã como outro, né? Aqui na civilização judaico-cristã, judaísmo e cristianismo, o pessoal fica olhando mais para o budismo, né? Para os hindus, assim, para a questão esotérica, né? Oriental, e olha como se o Islã fosse mais exótico, né? Então, ao contrário, né? Ele mostra aqui no livro que o Islã é muito mais próximo do judaísmo e cristianismo do que, né, por exemplo, no budismo, né? No budismo nem tem a ideia de Deus pessoal, né? Não tem essa ideia de Deus, não é ateísta também, né? O budismo não trabalha com ateísmo. Então, mas não é o Deus pessoal do monoteísmo, né? Que é essas três religiões: judaísmo, o cristianismo e o islamismo, nessa ordem de formação, podemos dizer assim. Apesar que o judaísmo também é antigão, né? Se tem gente que coloca o judaísmo lá na época de Abraão, né, que aí seria 2000 a.C., né? E aqui vai falar de Abraão, né? Então vamos por parte. Então, ou seja, ele vai mostrar as harmonias, né? Os pontos em comum que tem essas três religiões monoteístas, que são mais próximas do que, obviamente, por exemplo, o hinduísmo. O hinduísmo tem outra ideia de Deus, né? Outra ideia de Deus, tem a trindade hinduísta, né? Então, essas religiões orientais, né? O taoísmo também, muito interessante. O pessoal fala muito de taoísmo, só que o taoísmo também não tem uma ideia de Deus pessoal, né? É uma ideia de absoluto, que tem duas polaridades, aquele yin e yang, né? Então, é interessante que no Ocidente tem todo o interesse com essas religiões orientais, né? Taoísmo, budismo, o hinduísmo, né? O yoga e tal, mas as pessoas ficam torcendo o nariz para o Islã. Várias pessoas eu converso assim, dessas religiões orientais, beleza, tal. Aí quando nós falamos de Islã, terrorista, fanático e tal. E aqui ele vai justamente desconstruir, né? É interessante esse livro, indica a leitura, porque ele vai falar da questão do terrorismo, claro que vai falar da questão do terrorismo. O xiita é mais terrorista que o sunita, não? Muitos dos grupos são sunitas, né? Então a diferença de xiita e sunita vai explicar por que tem essa diferença de xiita e sunita, né? Então é um livro muito didático, porque ele vai explicar assim, né, tintim por tintim. Você conhece nada de Islã, nunca leu o Corão, né? Eu atualmente estou lendo o Corão, então eu leio em pedaços, né? Não vou pegar o livro todo. Então, igual a Bíblia, você fica um ano para você ler a Bíblia e tal, o Corão você tem que ler, né, comparando as partes. Muitas partes se repetem, né? O Corão é muito repetitivo, mas isso ajuda a decorar, né? Tem pessoas que decoram capítulos inteiros, suras inteiras do Corão. Então é importante conhecer. E o Alcorão, como ele vai mostrar aqui, o Alcorão volta a muita coisa do judaísmo, né? Os profetas do judaísmo, inclusive o patriarca Abraham, né? Ou Ibrahim no árabe, né? Porque a ideia do Islã, né, a submissão a Allah, que é Deus, né? Allah não é outro Deus, Allah é Deus, né? Só que em árabe. E aí a ideia de submissão a Allah, que é o Islã, né, o islamismo, que o pessoal chama de maometanos, né, mas também está errado, né, porque aqui não há nenhum culto a Maomé, ou Mohammed, né, o profeta, é uma volta ao Deus de Abraão, né, aquele El Shaddai, né? Então, que é essa ideia de Deus que existe antes do tetragrama que se apresentou, eu sou, né, que é chamado, traduzido de Javé, Jeová, lá para Moshe Rabbeinu, né, que é a tradição judaica, né, o Moisés que tirou o povo do Egito. Então, aí vai mostrar que na verdade é uma raiz comum, é Abraão, né? Só que tem algumas diferenças. Por exemplo, aquele sacrifício de Isaac no islamismo é o sacrifício de Ismael, né? Ismael, que é o primeiro filho que ele teve com Agar, que é a serva que veio do Egito, né? O Abraham morou no Egito na época, né? Na época de seca, em Canaã. Ele ficou lá e voltou com riquezas, né? Voltou com riqueza. Tem toda a história dele no Egito, né? O Egito era uma potência na época, os faraós, né? Os Estados Unidos da época, né? Era a Europa da época, era o Egito. Então tinha fome em Canaã, né?
assim, aí Abraão passou um tempo lá e voltou com mais riquezas, né? Interessante que depois os netos dele vão voltar para o Egito, né? Porque aí vai ter Isaac, vai ter Jacó, e os filhos de Jacó vão lá comprar mantimentos no Egito. José já estava no Egito, virou governador no Egito, né? José que interpretava sonhos. Então todas as histórias estão no Alcorão. O Alcorão é a recitação, né? Então a recitação que o anjo Gabriel, né, mesmo que anunciou o nascimento de Jesus, Jesus também tem, né, trecho do filho de Maria, né? Agora, a diferença de Jesus do Islã para o cristianismo é que no cristianismo tem a ideia de trindade, né? Que aí a gente já viu vários vídeos aí, a construção da ideia de Jesus como Deus, né? Não só Jesus como Messias, né, como Salvador, mas a ideia de que Jesus é o próprio Deus encarnado. Aí já é a ideia cristã, não tem essa ideia no islamismo. E essa ideia nem aparece no judaísmo. Então, os judeus, Jesus, né? Hoje em dia tem os judeus messiânicos que já passam, né, Yeshua, né, Yeshua ben Yosef, eles passam a considerar a nova aliança, né, que é chamado Novo Testamento. Mas para um judeu ortodoxo eles nem falam de Jesus, né, não tem. E o Islã fala. Né? Então é interessante também que agora ficam os cristãos achando que Israel é um país cristão, né? A gente fala, não, sendo que os cristãos adoram fazer viagem para Israel, mas quem aceita a ideia de Jesus, né? Ou seja, a ideia de Jesus como profeta, de Messias, é justamente o Islã, né? Ou seja, não tem essa ideia no judaísmo, né? É uma ideia que o Islã aceita, né? Então, agora, a diferença para o cristianismo é que a construção de Jesus enquanto uma entidade superior, né, um Deus encarnado, né, essa ideia de trindade não é aceita também no judaísmo messiânico, né? Ou seja, o judaísmo messiânico também não tem trindade, tem Jesus, né, enquanto Messias, Salvador, e o Islã fala que Jesus é um profeta, né? Então, ou seja, também teve um nascimento com um milagre, né? Ou seja, com o Espírito de Deus. Não tem esse trabalho de Espírito Santo separado, né? O Espírito Santo é uma personalidade, uma pessoa diferente de Deus, né? Na verdade, Espírito Santo de Deus é a mesma coisa, né? Aí no dogma da Trindade é que houve uma separação, né? Então no dogma da Trindade houve uma separação, como assim a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, né? E a ideia de Jesus sendo o Logos, né? Ou seja, a segunda pessoa encarnado, né? Então essas ideias não existem no judaísmo messiânico, né? No judaísmo ortodoxo nem se comenta nada disso, não é assunto. E no Islã, igual eu estou falando, é a questão mais de Jesus, profeta e Messias, né? E o nascimento como Jesus, filho de Maria, com esse nascimento pelo próprio Deus, né? Mas não que seja o Deus encarnado, o Alá encarnado. Não existe essa ideia, que não existe no judaísmo, né? O Messias para o judaísmo também não é um Deus encarnado, né? Então, essa é a grande diferença, pelo menos, né, que a gente, de início, a grande diferença que tem as três religiões é essa ideia de Deus, né? Deus encarna. No judaísmo não tem essa ideia, no Islã também não tem essa ideia. Pelas religiões gregas, né, pelos cultos gregos, veio essa ideia, pelo paganismo, né, de trindade, outras coisas. Jesus nasceu no Natal, né? Vários historiadores refizeram as datações que Jesus não nasceu no inverno, né? Não tem como. Então, várias coisas são questionáveis, né? E ele vai abordar essas questões, mas no final você vai ver que tem mais semelhanças do que diferenças, né? Tem mais semelhanças do que diferenças. E aí ele vai falar dos sunitas e xiitas, que é uma questão política. Também quem vai suceder o profeta? É uma sucessão por eleição, igual os sunitas falam, ou é pela família do profeta, né? Então teve muita violência, muita briga, e aí surgiram esses dois grupos, né? Que é os sunitas e xiitas. Porque um é mais terrorista? Não, né? Essa ideia de o xiita é mais fanático? Não, né? Então você vai encontrar xiita fanático, vai encontrar sunita fanático, não é essa a diferença. A diferença foi quem que segue o trabalho do profeta Muhammad? É a família do Ali, né? A família, né? Ou seja, um grupo descendente da família dele, ou são pessoas eleitas ao longo. Então, a maioria hoje é sunita, né? Explica aqui que a maioria é sunita, a Arábia é sunita, e xiita é mais a Pérsia ali, o Irã, né? E tem o sufi. Os sufis são muito populares ali na Turquia, que é uma linha mais mística, assim como tem a gnose, né, no cristianismo, assim como tem a Kabbalah no judaísmo. Você tem o sufi, que tem também a questão tem ali no Afeganistão, no Paquistão, e lá influenciaram, junto com o yoga, né, o hinduísmo, a formação do sikhismo, que é uma outra religião, podemos dizer assim. O sikhismo é uma religião mesmo, só que aí tem elementos hindus, yoga,
com elementos de meditação, com elementos do sufi, que também tem meditação, né? E aí o sikhismo aceita um Deus único, né? Então é monoteísta também. Assim como dentro da Pérsia, né, do xiismo, surgiu a religião Bahá'í, né? A religião Bahá'í surgiu lá na Pérsia, então, ou seja, vai mostrando que a pluralidade da cultura islâmica, fora que é uma cultura que trouxe celular. É uma cultura que trouxe, por exemplo, a astrologia, a alquimia, né, para o Ocidente, né, a tradução desses textos, e que eles conservaram, né, durante a Idade Média, né, a questão da medicina. A gente viu ali do físico, ou médico, né, do Noah Gordon, que mostra que a Avicena ou Ibicina era um médico top, né, tinha um hospital lá em Bagdá, né, lá na Pérsia na época, né, então os médicos tinham todo um trabalho, né, com os pacientes que a Europa não tinha. Né? Não tinha lá na Europa, tinha uns cirurgiões barbeiros que quebravam o galho lá, né? Mas não tinha medicina mesmo, estudo mesmo, médico acompanhando, diagnóstico, né? Questão médica, de internar pacientes no hospital, não tinha, raramente tinha isso, né? Algumas ordens hospitaleiras, né, de cavaleiros faziam isso para os peregrinos, mas era raro, né? E já tinha faculdades, né? Em Bagdá tinha faculdade, tinha biblioteca, né? Então, biblioteca de Alexandria, etc. Então, a biblioteca de Alexandria, ela é antes de Cristo, né? Então não é o que a gente lembra, que o pessoal acha que os árabes que queimaram, né? E queimaram Alexandria, né? Tem essa lenda, né, de quem queimou a biblioteca de Alexandria foram o Islã. Se foram eles que queimaram, eles salvaram muita coisa, porque muita coisa esteve guardada com os árabes durante a Idade Média, né? Se foram eles que queimaram a biblioteca, né? Que dizem que o cara chegou lá e disse: olha, se é uma coisa que confirma o Corão, é desnecessário ter um Corão. Precisa. Se é uma coisa que fala mal do Corão, que é o contrário, então aí que tem que queimar mesmo, né? E queimaram, pegaram nossos pergaminhos, virou aquecer os fornalhas dos banhos públicos, banhos turcos, né? O pessoal fala que é uma coisa que o Islã trouxe para a Europa, que é o banho, né? Então a gente vê várias civilizações do norte da Índia ali que tinha banho, né? Tinha termas, igual os gregos, os romanos, né? E o pessoal da Europa não tomava banho, né? O pessoal da Europa não era muito chegado em banho, né? Era 2 banhos por ano, será? Então eles não tinham preocupação de tomar banho. E é uma coisa que o Islã trouxe, né? Ou seja, a alquimia, né? Ou seja, a química, os remédios, né? A questão de olhar as estrelas, né? Várias estrelas têm nome árabes. E também o banho. Nossa, é um avanço da civilização, né? Civilizatório, né? Civilizatório, é um avanço civilizatório, o banho, né? Que os europeus que foram reaprender aqui no Brasil, né? Os índios tomam banho todo dia no Rio, né? E aí os europeus, os portugueses vinham saber tomar banho, né? Então aí aprendendo aqui, o brasileiro toma banho todo dia, que é uma coisa assim sensacional, né? Chegar na Europa e falar que toma banho todo dia. Então é interessante, então são coisas, curiosidades, né? Que a gente vai aprendendo essa cultura islâmica, né? Que não é só terrorismo. Então ele vai explicar aqui por que chegou ao terrorismo. Você quer saber por que é terrorista? Vai ler o livro, né? Vai ler o livro que vai explicar. E agora o que eu mais gostei foi justamente ele mostrar, né, as semelhanças, né, os pontos de contato, as harmonias que tem dessas 3 religiões, que é o mesmo Deus, né? São o mesmo Deus, o Deus de Abraão, né? Se você crê no Deus de Abraão, né, então é o mesmo Deus, não é um outro Deus, lá é um outro, não, é o mesmo Deus. É claro que tem vários grupos que vão atacar o Islã por causa do terrorismo, por causa da teologia do Islã, não vão concordar. Então tem cristão radical também. Tem cristão radical, tem cristão fanático que vai ser contra o Islã, vai gravar videozinho contra o Islã. O Islã é o anticristo, como se o anticristo viesse do Islã, né? O anticristo não vai se passar como um cristão. Então como é que o anticristo vai ser um árabe? Vai ser um islã, vai ser um turco, vai ser um persa, né? Então é contraditório, né? O anticristo vai ser entendeu? Então assim, é uma forma, é uma ignorância, não vamos falar que é uma ignorância, né? De estudar a cultura do outro, né? Lá tem outra ideia de Messias, outra ideia de anticristo, nem chama anticristo. Então é outra cultura, os caras querem encaixar uma ideia cristã numa outra cultura, né? Eles ficam pegando a ideia de anticristo, de Cristo. Não, mas não tem isso lá, é outra coisa, né? Então é como você fica aprendendo a ler a cultura do outro com a sua cultura. Então não vai chegar, né? Agora você pode entender a cultura do outro, essas similaridades e as diferenças, entender, né? Isso eu concordo, isso eu não concordo, mas tem que estudar, né? Então fica aí a dica para conhecer o Islã, né? E o Islã e as religiões monoteístas, né? Monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.